Pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse caso clínico da visão. E eu vou ler aqui o caso com vocês. É uma paciente do sexo feminino de 25 anos de idade que acorda certo dia com um vago desconforto no olho direito, associado com a sensação de uma visão borrada também no olho direito. Então, no dia seguinte, ela vai apresentar dor retroocular que piora com a movimentação do olho. E apresenta perda da visão na maioria do campo visual direito. Então, esse aqui é o exame da nossa paciente, é um exame de campimetria, que vai avaliar como é que é o campo visual de ambos os olhos da nossa paciente. O que é o campo visual, então? O campo visual é tudo aquilo que a gente consegue enxergar quando a gente fixa o olho num ponto central, sem movimentar nossos olhos. Então, se a gente olha para um ponto central, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, inclusive a periferia, é o nosso campo visual. E na campimetria, então, o centro do gráfico avalia a fixação central, que é a visão foveal. O que é a fóvea? A fóvea é o local da nossa retina onde a gente tem a máxima acuidade visual. É onde a gente tem a maioria das células que compõem essa parte da retina são cones, né? Que são fotorreceptores especializados na visão de cores, na visão de alta acuidade. E também na campimetria a gente consegue ver as regiões mais periféricas representadas nas áreas laterais do campo visual. Agora, fazendo uma interpretação do exame da nossa paciente, aqui no olho direito a gente vê uma área bem grande em rosa. Essa área em rosa representa a área que a paciente não consegue enxergar estímulos visuais. Ou seja, essa área é chamada de escatoma, que é uma área de cegueira parcial. Então, a gente pode ver, então, que no olho direito a gente tem um escatoma central bem arredondado, ocupando boa parte da região central do campo visual e poupando a parte periférica. Isso é muito característico de neurite óptica retrobulbar, porque a inflamação do nervo óptico ali direito dela compromete principalmente as fibras centrais, que correspondem à fóvea e à mácula, né, que é justamente a região de máxima acuidade visual, e preserva a nossa periferia. Então, a gente pode ver que tem uma inflamação ali nas regiões das fibras centrais do olho direito. Então, justamente porque a paciente não vai ter aquela visão da parte que a gente tem máxima acuidade e alta definição em cores, a paciente pode apresentar visão borrada, que é o que ela relata, perda de visão de cores e, inclusive, fotofobia. Agora, já no olho direito, a gente vê que tem apenas um pequeno ponto escuro, que não tem significância clínica, e o restante do campo visual está preservado, né? Tá tudo normal no olho esquerdo. Agora a gente vai avaliar nessa tabela quais que são os elementos clínicos que a paciente apresenta, a correspondência no exame e a explicação neurofisiológica. Então, nossa paciente relata visão borrada no olho direito. E no escatoma a gente consegue ver justamente no exame a gente consegue ver justamente um escatoma central também no olho direito. E a explicação neurofisiológica é que as fibras maculares centrais do nervo óptico estão afetadas por inflamação. Então, a paciente vai ter uma inflamação justamente na área central de máxima acuidade visual, e isso vai aparecer como uma visão borrada. A paciente também apresenta dor retroocular ao movimentar os olhos. Isso também é um sinal bem clássico da neurite óptica retrobulbar. Isso acontece por quê? Porque o nervo óptico ele faz parte do sistema nervoso central e não periférico. E por isso ele é revestido por leptomeninges, né, aracnoide. E essas leptomeninges, elas são ricamente inervadas por fibras de dor. Então, se vai ocorrer uma inflamação dessas meninges, a paciente vai relatar uma dor retroocular. O outro elemento químico é a perda da maioria do campo visual direito, justamente por causa do grande escatoma no olho direito. E a explicação é que a lesão parcial do nervo óptico preserva as fibras periféricas. E ela apresenta o olho esquerdo sem nenhuma queixa, e a gente pode ver no exame que o campo visual esquerdo está normal. E isso vai ser correlacionado a uma lesão antes do quiasma óptico e de um lado só, se limitando ao nervo óptico direito. Então, a gente vai perceber que o nervo óptico esquerdo não foi afetado por essa inflamação. Certo, então aqui para a gente ter uma completa compreensão do caso clínico, cabe a gente fazer uma revisão da fisiologia do sistema visual. Como é que vai funcionar então? A luz vai incidir no nosso globo ocular, ela vai entrar ali pela abertura da íris, né, que é a pupila.
e vai incidir lá na retina, na porção posterior do globo ocular, onde nós temos fotorreceptores, que são os cones e bastonetes. Esses fotorreceptores, então, vão transformar o estímulo visual num estímulo neuronal, então, né, vão gerar potencial de ação, que vai acionar as fibras, as células bipolares, as quais vão ativar, não, vão excitar as células ganglionares ali com glutamato. Essas células ganglionares, então, vão ter as projeções axonais, e esses axônios das células ganglionares vão juntos formar o nervo óptico que vai entrar ali no nosso cérebro, então. Então, esse nervo óptico, que é composto pelos axônios das células ganglionares, vão chegar ali no quiasma óptico, que é justamente onde vai ocorrer uma decussação parcial das fibras. Então, uma porção das fibras do nervo óptico vai decussar para o lado do contralateral e uma parte desse nervo óptico vai continuar ipsilateralmente. Percebam, então, que o axônio das células ganglionares vai percorrer um longo caminho até chegar no tálamo para fazer o primeiro contato sináptico ali no tálamo. Esse contato ocorre no núcleo geniculado lateral, e depois desse núcleo geniculado lateral do tálamo, vão partir radiações ópticas, então, para fazer o segundo contato sináptico lá no córtex visual primário, que também é chamado de córtex estriado. Aqui a gente tem uma imagem que a gente pode ver um pouco melhor como é que funciona esse sistema visual. Aqui, então, em roxo, ali em cima, na bolinha roxa que tem ali em cima, o que nós temos? Nós temos o campo visual direito, em roxo. Então, tudo que a gente está enxergando do lado direito é o nosso campo visual direito. Então, o campo visual direito vai incidir na retina, na porção temporal do olho esquerdo e na porção nasal do olho direito. Já o nosso campo visual esquerdo, tudo que a gente está enxergando do lado esquerdo, vai incidir na retina do nosso olho direito, na parte temporal, e na parte nasal do nosso olho esquerdo. Então, essa informação vai ser processada e vai ser enviada ali pelas fibras do nervo óptico. Ali no quiasma óptico, então, se a gente for olhar só o lado esquerdo, a gente vai perceber que a parte temporal do olho esquerdo seguiu ipsilateralmente e a parte nasal, que corresponde ao campo visual esquerdo, vai decussar para o outro lado. Vai sofrer decussação. Já no nosso olho ali, no nosso olho direito, a parte do campo visual direito, que vai incidir na porção nasal, vai cruzar contralateralmente ali no quiasma óptico e vai seguir para o outro lado. Enquanto a porção da retina temporal, que representa ali o campo visual esquerdo, vai continuar ipsilateralmente. Com isso, a gente vai perceber, então, que lá no núcleo geniculado lateral, no tálamo, que está representado em verde nessa imagem, a gente vai ter apenas fibras que carregam informações do campo visual direito. Então, no núcleo geniculado lateral esquerdo, vai ter o campo visual direito. Da mesma forma que no núcleo geniculado lateral direito, a gente vai ter apenas fibras que carregam informações do campo visual esquerdo, representadas ali em amarelo. E então a gente percebe que ali no tálamo a gente já tem uma completa diferenciação de estímulos. Na parte esquerda do tálamo, apenas informações do campo visual direito, então tudo que a gente está enxergando na parte direita, campo visual direito, e no núcleo geniculado lateral direito, a gente vai ter apenas informações do campo visual esquerdo. Tudo que a gente enxerga da parte esquerda, assim, quando a gente fixa no ponto central, tudo que a gente enxerga lado esquerdo vai ser processado no tálamo direito. E essa informação, então, vai ser enviada, né, a partir das radiações ópticas para o córtex visual, que fica na parte occipital do cérebro. Então, no córtex occipital esquerdo, a gente vai ter o campo visual direito. No córtex occipital direito, a gente vai ter o campo visual esquerdo. Então, para a gente fixar bem essa parte que pode ser confusa, então aqui a gente pode ver que tudo que tiver no nosso campo visual esquerdo, então tudo quando a gente fixa um ponto, quando a gente fixa o olho no ponto central, tudo que estiver à nossa esquerda, né, tudo que estiver no campo visual esquerdo, vai ser enviada para a porção nasal do olho esquerdo e para a porção
temporal do olho direito. Então, essa informação do campo visual esquerdo, aqui no olho esquerdo, vai decussar para que seja processada no tálamo direito. Da mesma forma que o campo visual esquerdo, aqui que bateu, incidiu no olho direito, não vai ter suas fibras cruzadas, elas vão seguir ipsilateralmente até o tálamo direito. Isso quer dizer que todas as informações do campo visual esquerdo são processadas no tálamo direito. Por isso que do olho esquerdo as informações vão seguir contralateralmente, enquanto as informações daqui vão seguir ipsilateralmente para tudo que estiver à esquerda da nossa visão seja processado no tálamo direito e depois seja enviada por projeções, por radiações ópticas até o córtex também direito. Já o que está à esquerda da nossa visão, toda a parte que esteja à esquerda, quando a gente foca em um ponto central, todo o nosso campo visual esquerdo, vai ser enviada para a região temporal do olho esquerdo e para a região nasal, aqui no nosso olho direito. Aqui no olho direito, as informações vão cruzar contralateralmente para ser processada no tálamo esquerdo. Então, o campo visual direito processado no tálamo esquerdo. Da mesma forma aqui, as informações seguem ipsilateralmente até o tálamo. Para tudo que estiver à direita ser processado no tálamo esquerdo, no córtex visual esquerdo. Então, assim, depois que ocorreu aquela primeira sinapse no tálamo, no núcleo geniculado lateral, vão ser enviadas radiações ópticas ao córtex visual primário, que é justamente quando a gente vai ter a tomada de consciência da visão, quando a gente vai ver propriamente dito aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas essas radiações ópticas, elas não vão para lugares aleatórios do córtex visual. Elas têm um local exatamente específico. Aquela parte específica da nossa retina tem uma representação em uma porção extremamente específica do córtex visual. Ou seja, o córtex visual tem retinotopia. Isso quer dizer que é basicamente que nem aquele homúnculo de Penfield. Tem uma parte específica ali no córtex sensitivo primário, onde vai representar a ponta do dedo. Isso também vale para o nosso olho. Aquela parte específica do olho vai se representar no local específico do córtex. Isso é a retinotopia. E também a gente tem uma divisão do nosso córtex visual. A gente tem aqui o sulco calcarino. Acima do sulco calcarino, a gente vai ter a nossa representação. Acima do sulco calcarino, a gente tem a representação do campo visual inferior. Ou seja, se o nosso córtex visual primário esquerdo está representando o nosso campo visual direito, a parte acima do sulco calcarino representa o campo visual direito inferior e a parte de baixo do sulco calcarino representa o campo visual direito superior. Certo? Então, a gente vai ter uma retinotopia bem específica. Entender essa retinotopia é extremamente importante para a gente entender as lesões que podem ocorrer na via óptica. Então, eu vou olhar aqui com vocês todas as lesões que a gente pode ter e as suas representações clínicas. Então, aqui em A, a gente tem representado uma lesão no nosso nervo óptico direito. Ou seja, todas as informações que estão vindo da retina do nosso olho direito não vão conseguir ser processadas, não vão conseguir atravessar essa nossa lesão. Então, a gente vai ter uma perda de visão completa no olho direito. Isso significa que vai ter uma perda de visão total monocular e ipsilateral. E se a gente tiver uma representação de uma cegueira, né, em um olho, a gente tem uma lesão do nervo, provavelmente. Agora, se a gente tiver uma lesão aqui no quiasma óptico, representado pela letra B, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Não vão conseguir decussar as fibras que representam a nossa retina nasal. Ou seja, que o campo visual esquerdo, aqui no olho esquerdo, não vai conseguir decussar, não vai conseguir ser processado. Da mesma forma que o campo visual direito, no nosso olho direito, não vai conseguir decussar e não vai conseguir ser processado. Por isso que a gente vai perder a visão aqui, na porção esquerda, do olho esquerdo, e na porção direita, do olho direito. Então, aqui, ó, por que isso acontece? Olho direito, parte do campo visual direito, né? Apesar de ser confuso, né? Aqui a gente parece que a gente não vai conseguir enxergar a porção nasal da retina, mas na verdade a gente não consegue enxergar a porção temporal. Isso porque o que incide na porção nasal da retina direita é o campo visual direito, por isso a gente perde o campo visual direito em ambos os olhos, e não a porção nasal, certo?
Então, aqui, se a gente tiver uma lesão do quiasma, o que tiver para decussar, né? Campo visual esquerdo no olho esquerdo, não decussa. E campo visual direito no olho direito, não decussa. Então, a gente tem essa perda de visão nessa parte. Isso se chama de hemianopsia bitemporal. Certo. Agora, se a gente tiver uma lesão aqui em C, aqui no trato óptico, o que vai ocorrer? O que tá passando aqui no trato óptico que vai ser processado aqui no tálamo direito? É o campo visual esquerdo, né, de ambos os olhos, né? Então, o campo visual esquerdo de ambos os olhos não vai conseguir ser processado. Então, a gente vai ter uma perda completa ali do campo visual esquerdo. Então, aqui a gente perde o campo visual esquerdo, né? Que é o que tá incidindo aqui. Pode parecer confuso, parece que a gente vai perder a porção nasal, mas na verdade a gente perde a porção temporal, porque é o campo visual esquerdo. Então, a gente não enxerga o que tá à esquerda no olho. E campo visual esquerdo também do outro olho. Porque é as fibras que estão vindo aqui ipsilateralmente, né, que representam o campo visual esquerdo. Então, isso se chama de hemianopsia contralateral. Agora, se a gente tiver uma lesão aqui, em D, ali uma lesão em D seria uma lesão numa parte, né, numa porção das radiações ópticas, só, por exemplo, de metade da porção das radiações ópticas. Aqui, o que tem? O que está sendo processado aqui, que depois vai ser enviado para o córtex? Aqui é o campo visual esquerdo, né? Aqui no tálamo direito é o campo visual esquerdo. Se a gente perder uma porção, a gente vai perder apenas uma porção num quadrante do nosso campo visual esquerdo superior. Por exemplo, se ocorrer uma lesão aqui, é perda do campo visual esquerdo de apenas um dos quadrantes dele, né? O quadrante superior nesse caso. Se fosse aqui embaixo, perderia o quadrante inferior. Então, é uma quadrantanopsia contralateral superior. Nome bem difícil. Agora, se a gente tiver uma lesão aqui, pegando toda a radiação óptica aqui, né, no lado direito, a gente vai ter uma hemianopsia contralateral com preservação da mácula. Então, a gente perde todo o campo visual esquerdo, né, aqui no córtex direito. Se a gente tiver uma lesão aqui no córtex occipital direito, a gente vai ter uma hemianopsia contralateral com preservação da mácula. O porquê que, se a gente tiver uma lesão ali no trato óptico, a gente vai ter uma hemianopsia contralateral, e se uma lesão ali no córtex visual, ali onde tá vindo as radiações ópticas, por que causa uma hemianopsia contralateral com preservação da mácula? Isso ocorre justamente porque ali no nosso córtex visual a gente tem uma representação desproporcional da parte central da fóvea, da mácula, né? É como se fosse o homúnculo de Penfield. Lembre que o homúnculo de Penfield, ele tem as mãos e a face, né, extremamente grandes em comparar com o resto do corpo, justamente porque a gente tem uma sensibilidade muito maior nas mãos e na face. Da mesma forma que a representação da mácula é extremamente grande e desproporcional no córtex, porque justamente a mácula é onde a gente tem a maior acuidade visual. Então, há muitas chances, por exemplo, uma lesão em E pode ocorrer por um AVC, por exemplo. Tem muito mais chances que a mácula seja preservada nessa lesão e o resto da nossa visão não seja preservada, né? Então, é justamente por causa dessa representação aumentada dessa região central. Certo, agora resolvendo o caso da nossa paciente, a gente vê que a nossa paciente tem uma lesão em A, né? Como se fosse em A, apenas no nervo óptico direito. Ela tem a visão em todos os 4 quadrantes do campo visual de um único olho comprometido, então isso quer dizer que ela tem uma lesão no nervo óptico direito. Se a lesão estivesse posteriormente, como no quiasma óptico, lembre que os campos visuais de ambos os olhos estariam afetados, né? Então ela teria alguma queixa em relação ao olho esquerdo também. E essa perda visual, que foi rápida, porém não súbita, em um único olho, apresenta que a paciente sugere, né, que a paciente tem fortemente neurite óptica, que é uma inflamação no nosso nervo óptico. E a maioria dos pacientes com neurite óptica tem ou eventualmente vai desenvolver esclerose múltipla, e como a paciente é muito jovem, então aumenta as chances de que ela tenha esclerose múltipla. Outra coisa, lembre que a paciente apresentava dor retroocular, né? Então, o nervo óptico, ele na verdade faz parte do sistema nervoso central, ele não é um nervo periférico. Então, ele é revestido por leptomeninges, né? A pia mater e a aracnoide, que são ricamente inervadas por fibras de dor.
Então, embora a inflamação do próprio nervo não cause dor, a inflamação nessas meninges, que estão associadas ao nervo óptico, elas vão causar muita dor. E a recuperação dessa paciente pode ser acelerada com a administração de corticosteroides para que diminua essa inflamação do nervo. E aí a paciente provavelmente vai recuperar a maior parte da visão do olho direito. Certo, agora quero conversar com você sobre outro tema, não mais sobre lesões na via óptica, mas agora sobre um material de estudos extra, que se refere a outras vias que a gente pode ocorrer. Eu falei até agora que o que a gente vê na retina, né, é enviado ou contralateralmente ou ipsilateralmente até o tálamo e depois para ser enviado ao córtex visual primário, mas esses mesmos axônios que estão levando a informação ali para o nosso tálamo também vão ter projeções que podem fazer um contato sináptico em outras áreas do cérebro com outras funções que não só a visão, né? Propriamente dita, né, que a visão, ela é processada conscientemente aqui no córtex visual primário. Mas a gente tem esses prolongamentos axonais que vão fazer contatos sinápticos em outras áreas. Uma delas é a via retinocolicular, ou seja, um prolongamento axonal vai fazer um contato sináptico no colículo superior, que a gente pode ver representada, colículo superior, a gente pode ver representada aqui. Então, esse prolongamento axonal vai fazer um contato sináptico aqui no colículo superior. Que essa via retinocolicular está relacionada com o controle dos movimentos oculares reflexos. Então, se a gente, por exemplo, se estiver vindo uma bola na nossa direção e a gente consegue nos defender, é justamente por esse controle ocular reflexo, né? Mesmo sem a nossa visão consciente, essa via ali com contato no colículo superior permite respostas motoras a estímulos visuais. Por exemplo, outra coisa que acontece ali no colículo superior é, por exemplo, quando a gente vê um estímulo visual e a gente gira a nossa cabeça, o nosso corpo em direção a esse estímulo visual. Por exemplo, a gente vê alguma coisa, algum estímulo luminoso em uma região aqui no nosso campo visual, a gente se vira nosso olho em direção a esse estímulo visual, é justamente por esse reflexo que está relacionado com o colículo superior. Outra via que também pode ocorrer é a via retino-pretectal, que vai fazer aqui, ó, esse prolongamento com contato sináptico aqui no pretecto. Essa via está relacionada com o reflexo pupilar à luz. Então, a gente vai contrair a nossa pupila se a gente, em resposta à luminosidade, né? Se a gente vê algum estímulo luminoso forte, a gente vai contrair a pupila. Isso é importante para a proteção do nosso olho, né? Para não entrar estímulos em excesso pela nossa pupila, né? Que possa danificar nossa retina, enfim. Isso eu vou falar com vocês mais adiante sobre essa via, que é bem importante também. Outra via também que pode ocorrer aqui no hipotálamo, no núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Então, essa projeção axonal, ela vai estar relacionada com a regulação do ritmo circadiano. Então, as variações nos níveis de luz vão enviar sinais ali para essa região do hipotálamo, né? Que ajustam funções fisiológicas cíclicas, como o nosso sono, temperatura corporal, secreção de hormônios, por exemplo, a melatonina, que vai ser secretada quando a gente tiver uma diminuição, né, desse estímulo visual. Agora, então, para finalizar nossa aula, eu vou ver rapidamente esse reflexo pupilar que eu disse para vocês que eu ia dar uma atenção um pouco maior. Como é que esse reflexo pupilar funciona? Quando a gente tem a incidência de uma luz suficientemente forte, a nossa pupila ela diminui de tamanho, certo? Essa diminuição do tamanho da pupila, né, está relacionada a uma função de proteção do nosso organismo. Protege a nossa retina de estímulos visuais fortes que fariam com que essa pupila danificasse. Essa retina danificasse. Então, por isso que nossa pupila diminui de tamanho, porque a gente tem contração da íris, né? Então, a íris contrai, diminui a pupila de tamanho e a incidência de luz na nossa retina diminui quando a gente tem um estímulo suficientemente forte. Então, o que acontece? Os nossos fotorreceptores na retina percebem essa variação de luz, né? Esse aumento da luz, a incidência da luz, envia informações para os fotorreceptores enviam informações para células pupulares, depois para células ganglionares, e as células ganglionares, com seus axônios, vão formar o nervo óptico. Essa informação percorre o nervo óptico, depois o trato óptico. E lembre que eu falei para vocês que do trato óptico surgiam prolongamentos axonais que fariam um contato sináptico ali no nosso pretectum. E o pretectum, então, estaria relacionado, então, com o reflexo pupilar. O que acontece? Ocorre esse contato sináptico no pretectum, e o pretectum envia prolongamentos, então, para o núcleo de Edge
Edinger-Westphal. O que acontece, então? Essas informações que saem do pretectum, elas vão ir bilateralmente para os núcleos de Edinger-Westphal. Então, a informação de um pretectum no pretectum esquerdo, por exemplo, vai ser enviada para os núcleos de Edinger-Westphal de ambos os lados. E o que vem do outro olho também vai para ambos os lados, então vai bilateralmente. E de cada núcleo de Edinger-Westphal partem fibras pré-ganglionares parasimpáticas que vão acompanhar nosso nervo oculomotor até o gânglio ciliar. Desculpa. E lá do gânglio, então, as fibras pós-ganglionares chegam até o músculo constritor da íris, causando a contração da pupila. E por que, então, que esse reflexo é dito consensual? Por exemplo, se a gente tapar o nosso olho e incidir, colocar uma lanterna no nosso olho aqui direito, vai ocorrer miose do olho direito, mas vai ocorrer do olho esquerdo também, mesmo que no olho esquerdo não tenha recebido aquela informação luminosa. Isso ocorre justamente porque a projeção do núcleo pré-tectal para o núcleo de Edinger-Westphal é bilateral. Então, mesmo que a luz entre em um olho só, os dois núcleos de Edinger-Westphal são ativados, promovendo contração de ambas as pupilas. Por isso, então, que o nosso reflexo pupilar é dito consensual. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mesma coisa. Podem me chamar no privado, podem me chamar no grupo, ou podem enviar perguntas no nosso Forms Anônimo, tá bom? Até a próxima!